dia, a Voz do Trabalhador dessa semana vai conversar com a Janaína, uma história maravilhosa. Inclusive, eu fui bem franca com ela, a seção que ela trabalha, que é relacionada com a Secretaria de Saúde do Trabalhador, eu não conhecia muito bem esse trabalho. Você, trabalhador aí que está assistindo, você vai ouvir e vai ver que precisa usar muito. Ela vai contar aqui essa parte, né, que é onde ela trabalha hoje, mas ela também vai contar da trajetória dela maravilhosa, como ela chegou aqui na nossa cidade, como ela começou a desenvolver esse trabalho. Mas antes de começar nosso programa, como sempre, nós fazemos os nossos agradecimentos ao Bianchi aqui da TV Band, Tati Litoral, que deu esse privilégio, Voz do Trabalhador, agradecendo o Marquito, que faz a maquiagem, Carmen Stefano, que é o nosso look, e a nossa produção aqui, a Juliana e essa família maravilhosa. Agora vamos ouvir a nossa querida Janaína, você que está cuidando aí da saúde do trabalhador. Como é que você parou aqui em Santos? Como é que você chegou? Você falou que nasceu em Goiás. Isso. Tá? Então, primeiro é um prazer, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço, vamos falar viu? um pouquinho sobre esse tema que muitas pessoas desconhecem, que é tão importante. Como você, muitas pessoas não sabem que existe essa seção de cuidar da saúde do trabalhador. E eu vim de Goiás, estou por aqui, e aí vim trabalhar na saúde do trabalhador, por aqui. Ah, não, calma, ela foi muito sucinta. Não, aí você falou para mim que antes de, quando você mudou para cá, para Santos, com a tua mãe, a família, aí você já fazia pequenos trabalhos, viu? Ela não saiu direto aí concursada, não. Fez vários trabalhos, ajudou muito a mãe dela. Depois, com 16 anos, foi o teu primeiro... Com 16 anos, meu primeiro carteira emprego registrada. Carteira registrada. Foi num hotel, na área do financeiro. Eu já estava em formação... técnico em administração, a minha formação do ensino médio técnico que eu fiz, né, na época, lá na Escola 1º de Maio, em Guarujá. E eu vim pra cá pequena, né, então eu me considero praticamente uma caiçara, assim, né? Já me considero uma garota de praia, na verdade, entendeu? E vim pra cá, comecei a trabalhar muito nova, sou de uma família muito simples, e a minha mãe, meus pais eram separados. Minha mãe trabalhava fora e nós tínhamos aquela rotina de estudar bastante. A minha mãe sempre exigiu muito que a gente estudasse muito, né? Ela sempre falava, estudar porque estudo que garante uma vida melhor. Então, estudei bastante, meus irmãos todos. E comecei a trabalhar com 16 anos oficialmente, né? Oficialmente eu digo porque eu já cuidei de criança, do filho do vizinho, pra ir pra balada. A mãe precisava sair, deixa comigo. Eu sempre falava, tá pagando? Tô indo, não tem problema. Então, como todos os brasileiros, querida. Todos os exatamente. A gente... Com a tua idade, 16, 17, eu fazia muito, era propaganda. Panfletagem, trabalhei pagando, também. Pagando, exatamente. Né? É isso mesmo. Exatamente. Para nós que né? não... Nessa idade de 16 anos, exatamente. Batalhar, ninguém vem de elite, de família rica. Não você realmente tem que se virar. Quem gosta de trabalhar honestamente sempre acha alguma coisa para fazer e ganhar um dinheirinho, exatamente. né? Eu trabalhei em sorveteria, trabalhei de babá, trabalhei de ambulante, vendi sorvete na praia, entendeu? Eu trabalhei de tudo quanto foi coisa. Um pouquinho de sempre estudando, sempre fui... muito estudiosa, sempre fui muito ligada a livros, né? Sou uma leitora, assim, contumaz, assim. Sou uma viciadinha em livros, né? Inclusive, na minha unidade, eu montei uma pequena biblioteca lá. Essa foi uma das coisas que eu coloquei por conta desse meu desejo de leitura, né? Que bacana. E cheguei aqui aos 16 anos, meu primeiro trabalho registrado em um hotel, na área do financeiro. Aí você já passou para a prefeitura, né? Não, teve mais um. Fiquei mais um tempo, depois trabalhei numa loja, também na área de financeiro, fazia toda a gestão da parte de compras, né? De pagamentos. E depois eu fui trabalhar numa gráfica, trabalhei numa gráfica uns 4 anos e da gráfica eu entrei na prefeitura
Estou na prefeitura desde 2014. Concurso, né? Concursado, passei no concurso, né? Que não é fácil, viu, Janaína? Que não é fácil. Todos nós sabemos que no Brasil o concurso você tem que estudar muito. Exatamente. E outra coisa, a área que você passou, uma área é difícil, e ela já foi para uma área da saúde que é complicada. Foi para uma área da saúde. E aí saúde. começa essa parte da vida dela que é maravilhosa, que eu até convidei justamente porque é impressionante, né, Janaína? Essa sessão que você falou. Essa sessão da agora. Secretaria, né, do Trabalhador. Sessão de E aí você comentou uma coisa que a gente estava aqui. Olha, a Constituição Federal garante aí todos os direitos, a saúde, enfim, né? Nós temos Constituição, OIT, enfim, são tantas legislações. Todos são iguais perante a lei, todos têm direito à saúde. Sim. É tudo muito bonito no papel. Mas na realidade nem sempre isso acontece, né? E essa secretaria, né, que você comentou com a gente, ela atende ao trabalhador. Você falou que é pioneiro aqui na nossa região, né? Isso. São todas as cidades da região. As cidades que compõem, na verdade, o Sereste, né, é um regional. Então ele atende moradores de Santos, São Vicente e Praia Grande. E Sereste o que significa? Centro Regional. De Saúde do Trabalhador. Tá, olha. Tá? E ela foi criada, que ano que você disse? Pela legislação. A lei do Renasce, que realmente a portaria que surgiu para esse cuidado da saúde do trabalhador, surgiu em 2009. Santos é pioneiro, porque Santos, essa unidade de saúde do trabalhador, existe em Santos desde 99. Sim. Então, Santos é pioneiro nesse cuidado da saúde do trabalhador. E aí, quando saiu essa portaria, Santos virou a regional. Então, passou a receber esse incentivo financeiro que vem do Ministério da Saúde para atender essa população. Hoje, no estado de São Paulo, são 33 ou 35 Serestes que atendem todo o estado de São Paulo. Os Serestes, eles existem no Brasil inteiro. O Brasil inteiro está coberto pelo Sereste. Para cuidar. Gente, essas secretarias, trabalhadora escutando. Essa secretaria para cuidar de problemas relacionados ao trabalho. A doenças adquiridas no trabalho. Agora explica as doenças que a gente estava aqui querendo deixar bem resumidinho. As doenças que ele pode adquirir no trabalho. Dá uns exemplos assim. Vamos dar exemplos assim. Portuário. Aqui nós temos muito portuário na nossa região, né? Inúmeros têm vindo aqui contar. Inúmeros têm vindo. E inclusive eu assisti um programa seu que um deles se acidentou. Sim. E ficou doente, né? Justamente teve uma fatalidade, ele perdeu um acidente do braço. Também no trabalho, se eu não me engano, foi na área portuária. Foi dentro né? Foi dentro de um... ele estava numa ferrovia, né? Aquelas que cortam ali. Nem foi dentro do navio, dentro da Uzi Minas. Isso eu lembro bem, que ele comentou que foi onde ele perdeu. Eu assisti esse programa. Muito interessante a história. E também tem um que participa hoje da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então essa tua secretaria, ela é ligada... Ela cuida justamente dessas pessoas que adoeceram ou que ficaram com uma sequela, que foi o caso dele, por conta de um acidente ocorrido no trabalho. Então, vou dar alguns exemplos. O trabalhador portuário, hoje em dia, apesar das máquinas, hoje é menos, mas há muito tempo atrás, eles carregavam as sacas nas costas. Eram sacas de 100 quilos, 150 quilos, que eles carregavam nas costas. Passado alguns anos, 2, 3 anos... A pessoa estava com uma lombalgia, certeza que ela estava com as costas completamente destruídas já. Outro exemplo, uma manicure. Uma manicure, ela fica numa posição ali, agachadinha, ela fica ali, normalmente ela fica com algum problema no joelho, né? Por conta da posição, algum problema na lombar. As próprias cabeleireiras, ela... tá no secador, vai pro lavatório, aí quente, frio, fica com problemas também na parte das mãos, esforço repetitivo. Em vários movimentos repetitivos, esforço físico, várias outras situações. Por exemplo, posso falar dos professores. Os professores, eles gastam muita voz.
Sim. Né? Então, com o tempo, esse professor ele fica com um tipo de rouquidão, isso gera uma doença nele, né? Além das doenças psicológicas, né? Que o professor está muito sujeito com a situação de hoje, com violência em escolas e tudo, mas a profissão, é interessante que a gente entenda que cada profissão, ela tem o seu risco. Tem profissões com maior risco e tem profissões com menor risco. Quando a gente fala de um trabalhador da área da construção civil, a gente sabe, ele está carregando peso, ele pode estar aspirando cimento, ele pode estar pendurado, fazendo um trabalho, e muitas vezes ele está sem os equipamentos de segurança necessários. Sim, sem os né? equipamentos. Porque existem normas, né? Essas normas existem há muito tempo e elas foram criadas justamente porque aconteceram acidentes graves, com mortes recorrentes, né? E aí se pensou, poxa, vamos criar normas, né? Vamos criar... Você até comentou, desculpa te interromper, você até comentou também que os maiores acidentes são primeiro na área portuária, depois na área da construção civil, isso na nossa região, tá? Tá. Na área da construção civil, queda de altura, maquita, o pessoal tem muito corte de maquita, de outras máquinas, acidentes, choques elétricos. Sim. Também então, nessa são três área. categorias que tem inúmeros acidentes. E o terceiro número, assim, que a gente consegue pela estatística, é a área de comércio em geral. Então, padarias, açougues, então, aquelas máquinas de corte, E também gera importante muito destacar que você falou, são pesquisas, você tem dados. São pesquisas, são dados. Tudo dados que você tem, que você já viu que realmente esses trabalhadores são os que padecem mais, né? Só para que o trabalhador de casa, ele compreenda. Toda vez que você chega no pronto-socorro, que você se acidentou no trabalho, o hospital ele é obrigado a gerar uma notificação daquele seu acidente de trabalho. E essa notificação vem para nós. Para a sua sessão, para a sessão da saúde do trabalhador. E essa sessão, ela vai inserir esses dados e vai mandar esses dados para o Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde precisa compilar isso. Por que ele precisa disso? Para fazer políticas públicas, né? Então, sabendo-se aonde estão os maiores números de acidentes, é onde é possível ver aonde vamos atacar o problema, né? Sim. Então, onde nós vamos buscar o problema? Onde vamos resolver? Qual é a área deficitária? Se não tem dados, a gente não tem nada, né? Sim. Então, agora nós vamos para um break. Um break bem rapidinho, que eu falo muito, gente, desculpa. Bem rapidinho, não, você vai falar muito mais. Vamos voltar rapidinho e a Janaína vai continuar contando aqui os problemas e o que pode ser feito lá na secretaria que atende a saúde do trabalhador. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Agora, então, vamos voltar, você que estava aí assistindo essa história maravilhosa da Janaína, uma trabalhadora que atende, graças a Deus, ela veio lá de Goiás aqui, está morando no Guarujá, já é caiçara. Eu sou caiçara já. Já é caiçara e ela atende, passou num concurso público, ela contou já a história dela, e ela atende lá na Secretaria de Saúde do Trabalhador. É uma seção que faz parte aí da Secretaria da Saúde. Isso. Muito importante, né? Criada em 2009, só pra gente, e que precisa ser usada pelo trabalhador. E Janaína, você contou que os dados, os números que você tem de inúmeros nexos, né? Esses acidentes que ocorrem e tal, vocês são notificados. Nós somos notificados desses acidentes. Desses acidentes. Quando tem óbito, como que funciona isso que eu te perguntar? Quando tem óbito também, nós somos notificados também. E nós temos uma meta. Essa meta foi dada pelo Ministério da Saúde, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele nos pede para investigar 100% dos casos fatais. Ou seja, aconteceu um óbito no setor de trabalho, é necessário que a nossa seção, o nosso setor vá até lá para entender o que aconteceu. A gente vai entender, vai ver
os riscos, para ver o que aconteceu, quais foram os erros que aconteceram naquele local, para que não aconteça de novo. Então, vai uma pessoa, é a Rose, uma enfermeira maravilhosa, que cuida aí dessas investigações de acidente de trabalho, com uma parte da equipe aí de vigilância, a fiscalização, e vai até os locais e fazem entrevistas com os trabalhadores em volta, com a família, né? Com os empregados, com os empregadores, vai ver os equipamentos que ele estava usando, vai ver toda a situação, todo o histórico para saber por que aconteceu aquele acidente, para que aquilo não volte a acontecer. E se tiver um erro da parte da empresa, ela é notificada, punida. Sim. Punida. E também a assistência à família, né, do trabalhador. Assistência à família do trabalhador. Sim. Você comentou um caso que eu achei interessante de um mergulhador, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que infelizmente ele cometeu um suicídio. Isso, só que ele era um trabalhador de plataforma, né? Ele trabalhava numa plataforma, isso aconteceu na época de pandemia, e ele ficou nessa época de pandemia. A gente sabe que foi uma época muito complicada, as pessoas todas ficaram muito fragilizadas emocionalmente, e esse trabalhador, ele precisava ficar 15 dias dentro de um hotel, longe da família, sem estar trabalhando, porque ele não estava recebendo por aquilo, mas estava longe da família, para fazer aqueles testes de Covid. Então ele tinha que estar limpo, né? Tinha que comprovar que estava limpo para poder embarcar na plataforma. Sim, né? Sim. E ele começou a passar por muito estresse. Isso gerou muito estresse nele. E infelizmente ele chegou ao suicídio. E foi difícil comprovar que esse suicídio teve relação com o trabalho dele. Não foi um suicídio que ele estava com outros problemas. Foi um suicídio por conta do estresse no trabalho. Sim. E é o que eu estava falando para você. É fácil você ver uma perna quebrada num raio-x. Sim, agora... Uma lombar, numa ressonância. Sim, agora... Mas quando você trata também da parte mental, emocional, que também a gente sabe hoje em dia que uma das grandes causas de afastamento de trabalho é a parte mental. A síndrome de burnout é uma estafa. A pessoa chega num limite, uma estafa geral, a pessoa simplesmente apaga, não consegue mais trabalhar, não consegue render, ela não consegue mais fazer nada. E não é frescura, gente. É excesso de trabalho, é excesso de cobrança, é excesso de meta. Tem empresa que você chega, o teu chefe já tá lá, tua meta é tanta hoje. Se você não cumprir, você tá na rua. Ameaças de dispensa. Então a pessoa já chega naquela pressão. Pressão total. E a gente sabe que tem pessoas que lidam melhor com pressão e outras que não. Que sucumbem, né? Que sucumbem. A pressão. Então, na nossa unidade, nós temos também um atendimento psicológico. Quantos funcionários tem na tua unidade? Nossa unidade... essa questão da fiscalização, como funciona também? É bem complexo. A nossa só para dar uma destrinchadinha assim de leve, a nossa unidade ela trabalha em 3 segmentos. Na parte de fiscalização, então a gente faz a fiscalização, como eu falei, desses acidentes que ocorreram, a gente faz a fiscalização desses óbitos, faz a fiscalização preventiva nos ambientes de trabalho, para saber se está tudo certinho, se estão todas as normas sendo Vocês cumpridas. Aceitam denúncias também, não, né? Aceitam denúncias, ligam sim, e vocês vão lá fiscalizar. Sim. A denúncia é feita... Bom saber, trabalhador, qualquer problema... A secretaria, a seção dela. A seção, isso. Nós atendemos também denúncias feitas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho nos aciona. Um braço deles, nós né? somos um braço do Ministério Público do Trabalho. Porque no governo passado foi extinto o Ministério do Trabalho, foi extinto as delegacias de trabalho. Aliás, na verdade, foi um horror. Foi um desmonte. Foi um desmonte que gerou uma precariedade no trabalho. Sim, que já era precário, né? Já era precário. Aí quando a gente fala em precariedade no trabalho, a gente fala em trabalhadores se sujeitando a trabalhar do jeito que for por conta da falta. Sim. Então, você aceita o que tem, porque você sabe que se você sair, tem 10 na tua fila ali. Sim. Entendeu? Tem para pegar o posto, é verdade. Então, essa é uma situação, a fiscalização. O segundo segmento que nós trabalhamos é a parte ambulatorial. Então, na nossa unidade, nós contamos com médico do trabalho, com ortopedista, com psicólogo, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas,
fonoaudióloga, nós fazemos testes de audiometria, então tem toda uma equipe multiprofissional, enfermeira do trabalho, que recebe esse trabalhador e faz essa triagem com ele para entender se aquela doença que ele tem a ver com o trabalho que ele exerce, né, que é chamado nexo causal. Esse trabalhador ele é recebido, ele é acolhido pela sessão e ele passa a receber esse tratamento. Sempre a ideia é reabilitá-lo para que ele volte ao trabalho. Sim. Quando a gente não reabilita, a gente consegue dar esse suporte, esses laudos que ele vai levar no INSS, que vão dar essa proteção, reforçar, pode ajudar reforça, situações, esferas, ações cíveis, trabalhistas também. Esses relatórios é importantíssimo. Esses laudos assinados pelo médico é muito importante. Sim. E o terceiro segmento que nós trabalhamos é a parte educativa. Então, nós também atuamos na parte educativa, fomos até as empresas, vamos até os sindicatos, nós vamos onde tem um trabalhador inserido, nós vamos até lá. Primeiro, para mostrar que existe a saúde do trabalhador, que como ela mesma falou, pouca gente conhece, né? Não. E nós fazemos uma ampla divulgação. Janaína, são essas políticas públicas, você vê, tantos brigam para que tenham, e no fim ninguém nem sabe que tem. Exatamente. Eu acho que também é mal divulgado, tem que colocar mais na mídia, mais propaganda, né? Em vez de ficar fazendo propaganda de deputado, vereador, põe propaganda dos serviços que existem, né? Serviços que existem, exatamente. Infelizmente, você tem razão, é mal divulgado, a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, na verdade. Então a gente vai nos sindicatos, a gente vai nos conselhos. Eu participo do Conselho Municipal da CIST, né? Que é a Comissão Intermunicipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então estou lá inserida, né, cuidando da saúde desse trabalhador, em contato ali com os sindicatos, em contato com todas aquelas entidades, né, públicas e privadas que estão com esse mesmo com essa mesma finalidade, que é cuidar do trabalhador. Sim, porque principalmente os sindicatos e outros aí que precisam proteger ali o trabalhador, e quanto mais você consegue trazer... E a união faz a força, né? Sim. E a união faz a força. Principalmente no momento que a gente está vivendo aí, que o trabalhador... são muitos acidentes ainda. Muitos são falam, muitos acidentes. Vê um trabalhador aqui, ele comentou com a gente, olha, nós temos a CIPA, nós temos todo o equipamento de proteção. Sim. Mas mesmo assim, né, Janaína, é pouco. Isso a gente está falando do acidente. Agora, como você falou, o nexo causal... E a doença, gente, é o que eu falei. A doença. O acidente ainda é mais fácil. A pessoa estava ali, caiu um saco de café nas costas do camarada, a gente sabe que é um acidente. E quando é uma doença? Sim. Aquela doença que vem paulatinamente, que vem devagarzinho, que a pessoa está ali carregando o saco, carregando, numa posição, mexendo, tá com o tempo vai vindo os problemas. E muitas vezes o trabalhador não sabe nem identificar que é uma doença causada no trabalho. E sabe o que é o pior? O trabalhador, muitas vezes, por necessidade, nem entra no auxílio. Não entra. Ele não quer entrar no auxílio. Sabe por quê? Eu já vi vários casos. Exatamente. Porque ele falou, olha, eu vou me afastar. Vou perder o emprego. Vou perder o trabalho. Vou perder o emprego, exatamente. Nós procurando essa secretaria, de repente você já trabalha preventivamente para que não aconteça. A ideia é justamente isso. Não espere a situação piorar. Sentiu alguma coisa... Dependendo do tipo de trabalho que você exerce, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha na área de limpeza e está tendo muita dor de cabeça, está lidando com produto químico, você pode estar inalando algum tipo de produto químico que está te fazendo mal. Ou você começou uma dor nas costas, você fica ali carregando peso. Não deixa a coisa piorar, já vai buscar ajuda. Sim. Já vai num lugar onde você possa ser tratado preventivamente, que faça esse trabalho de prevenção, de cuidado, antes que aquilo piore. Que a pessoa né? Gratuito, do SUS. Então, assim, a pessoa só deixa para ir muitas vezes, como você disse, até por conta, o que a gente escuta. Eu não posso faltar. Às vezes nem para consulta. Nem para consulta, nada. O patrão, o empregador libera.
Então é complicado, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas o trabalhador precisa se conscientizar que o principal é a saúde. Gente, porque o dinheiro... Gente, o trabalho... Se ele perde a saúde, ele perde tudo. O trabalho é importante, a gente sabe. Ele garante não só a nossa sobrevivência, a nossa dignidade, mas ele também precisa ser feito de maneira correta. A gente não pode ficar doente por conta do trabalho que a gente exerce. Sim. Então, o trabalho tem que ser feito em segurança. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o que é a saúde do trabalhador, conheçam como que ela pode te ajudar, conheçam como que você pode chegar até nós. Você que conhece alguém que está passando por algum problema, indique. Nós estamos lá na Pinheiro Machado 565, lá no Canal 1, em Santos. E atendemos você que mora em Santos, São Vicente, Praia Grande, tá? Aqui na nossa região. Aí você fala, eu moro no Guarujá, eu moro em Cubatão. Nós temos um Sereste em Cubatão também, viu, gente? Nós temos também um Sereste em Cubatão que cuida de todas as outras cidades também ali. Aqui da nossa... que compõe a Baixada Santista, tá? Então, Peruíbe, Itanhaém, Guarujá, Cubatão, Bertioga, é tudo atendido pelo Sereste Cubatão. E Cubatão tinha que ser mesmo uma das pioneiras, porque foi considerado já o Vale da Morte. O Vale da Morte. Todos falam que mudou muito, mas infelizmente ainda tem muitas situações que nós desconhecemos. E tem muita sequela, né? Tem muita gente que continua doente. Ou seja, a pessoa parou de trabalhar, mas continua doente. Olha, lá tivemos muita intoxicação com benzeno, né? Em algumas áreas, algumas empresas de inalação de produtos químicos, né? Inclusive algumas situações em que os descendentes nasceram já doentes, com lúpus ou com algum outro tipo de doença que já foi para o sangue da pessoa e que passou para os seus filhos, né? E muitas coisas, muitas vezes aquilo não é divulgado, né? Sim. Não é divulgado, as pessoas desconhecem. Janaína, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Mas fica aí o alerta. Na verdade, a Janaína, a gente queria até falar mais da vida, do trabalho, mas ela falou dessa secretaria, eu achei tão importante a gente explorar esse assunto e eu espero que você tenha gostado, acompanhe, vá nessa secretaria, principalmente você trabalhador aí que está com algum problema. Posso deixar o nosso telefone? Pode, prevenção é tudo. Pode falar, Janaína. Nosso telefone é 3221-7381. Nós estamos lá na Avenida Pinheiro Machado, número 565, no Canal 1, em Santos. É uma unidade de cuidado e saúde do trabalhador. Então, só chegar lá, dá uma ligadinha pra gente, tirar sua dúvida e nós vamos ajudá-lo no que a gente puder. Muito obrigada a vocês que nos assistiram e na próxima semana nós estaremos aqui falando com mais um trabalhador.